Abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo 20. Evangelho segundo escreveu João. Então, querido, se tiver problema, não fica, tá caindo. Tá caindo porque a internet hoje está sobrecarregada, domingo à noite. Tem tanta gente acessando. Então, se cair no YouTube, tu vai pro Face. Se cair no Face, tu vai pro Instagram. Se cair no Instagram, tu volta pro YouTube. Tem 3 plataformas. YouTube, na página do Ministério Kadosh. Facebook, na página da Kadosh. E no YouTube, também no canal da Kadosh. Encontre o que está melhor para você aí e persista. Caiu, você volta de novo, conecta, tá? É o normal da internet nestes dias. Sobrecarregado, principalmente domingo à noite, todo mundo fazendo lives. Então, vamos com paciência e perseverança. Tá vendo? Hoje nós temos um participante especial. Tá ouvindo, pastor Elinete? Se a senhora não sair na frente, João Guilherme está dizendo que o nome do canal dele vai ser Kadosh Kids. Então ele vai abrir e a senhora vai poder, né? Tem que pedir permissão a ele, para a senhora poder lá no canal liberar algumas coisas para os kids da Kadosh. João, capítulo 20, versículo 1 ao 8, nesse domingo maravilhoso. O domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Ele não está morto. Ele ressuscitou. O túmulo lá em Jerusalém está vazio. O túmulo de José de Arimateia está vazio. Ele não está lá. Ele ressuscitou. Um dia eu vou lá, mas eu tenho amigos que já foram. E realmente é tremendo. João 20, verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Repita comigo: os lençóis. E que o lenço, repita comigo, o lenço, grava isso, o lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Amém? Quantos estão crendo para ver? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta data, porque há quase 2000 anos tu nos deste o teu filho Jesus para morrer por nós numa cruz, levar sobre o madeiro as nossas maldições, os nossos pecados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele entregou o Espírito, desceu às regiões inferiores, proclamou àqueles que estavam no seio de Abraão que o Messias tinha vindo ao mundo. Tomou a chave do reino, tomou a chave da morte das mãos de Satanás. E no domingo pela manhã
Ele ressuscitou. No domingo pela manhã, Ele ressuscitou. Nós te somos gratos, porque a ressurreição de Jesus nos dá a garantia de que nele também, ainda que a morte nos visite, nele também nós ressuscitaremos. Nós queremos te celebrar nessa noite, Yeshua, pela tua vitória na cruz, pelo teu sacrifício vicário, pela remissão dos nossos pecados. Nós queremos te celebrar nessa noite, ó Jesus, pela tua ressurreição. Tu entregaste a tua vida, mas também teve poder de tomá-la de volta, para declarar ao mundo que tu vives e viverás para todo o sempre. E por isso te agradecemos, te orando, dizemos amém. Amém. Sabe, amados, como eu dizia, nunca antes na história dessa nação, quero crer também que nas nações houve dias como este, em meio a um turbilhão de terror, em meio a muito pavor, em meio a muito medo, Deus está restaurando coisas que inclusive a igreja havia perdido. Nesse ano, de maneira exclusiva, a Páscoa não é do coelho da Páscoa. A Páscoa não é do ovo da Páscoa. Neste ano, de maneira exclusiva e sobrenatural, a Páscoa é a esperança daquele que ressuscitou, trazer um novo começo, trazer uma nova vida, trazer uma nova esperança para aqueles que nele creem. Durante muito tempo nós ficamos presos a dogmas. Durante muito tempo nós ficamos presos a liturgias. Durante muito tempo nós ficamos presos a um costume de domingo à noite estarmos em templos sem sermos templos. Durante muito tempo nós somos cauterizados por doutrinas humanas. E nós não conseguimos entender que a revelação do Senhor é progressiva. Aquilo que o Senhor revelou há 2000 anos atrás, Ele não mudou. Mas hoje para nós tem um entendimento, um discernimento diferente. Deus vai prosseguindo na sua revelação. E glória a Deus que nós vivemos nesse tempo. Às vezes eu vejo pessoas saudosas querendo viver no tempo da igreja primitiva. E eu particularmente não queria ter vivido naquele tempo. Eu queria ter vivido nesse tempo. Porque nesse tempo nós entendemos o que eles não entendiam naquele tempo. E nós podemos fazer coisas maiores, ainda que não estejamos fazendo. Mas nós podemos fazer coisas maiores do que eles faziam naquele tempo. Nós precisamos entender que a revelação do Senhor ela é progressivo. Por exemplo, no Éden, Deus diz a Adão e Eva que eles não comam carne, que eles só comam plantas, sejam veganos. Mas depois do dilúvio, Deus libera o comer a carne para Noé. Ou seja, para Adão ele liberou uma porção da revelação, para Noé ele liberou outra. Na lei de Moisés, alguns animais eram permitidos serem comidos, outros não. Mas quando nós chegamos nos tempos de Jesus, nós vemos aqueles animais que no tempo de Moisés eram proibidos de serem ingeridos, sendo permitidos serem ingeridos a partir dos dias de Jesus. Debaixo da lei, era necessário imolar um cordeiro santo, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, um cordeiro primogênito,
para cobrir com seu sangue o pecado do povo. Mas aquele sacrifício era provisório. Por isso que a Bíblia diz que o sangue cobria. Mas há 2000 anos pisou um homem, nasceu um menino, que depois foi homem nas terras da Galileia. Pisou um menino em Jerusalém, que se transformou homem, e o sangue daquele homem derramado na cruz não foi provisório, mas eterno. Não só cobriu, mas tirou o pecado de todo mundo. Por isso, a revelação de Jesus é progressiva. Escute. Existe uma palavra dentro da palavra. E eu e você que queremos descobrir os mistérios de Deus, precisamos parar de ler essa palavra. Há muito tempo eu digo para os meus aqui, meus filhos, meus discípulos, aqueles que caminham com Jesus ao meu lado: paremos de ler a palavra, mas meditemos nela e busquemos nela a garimpar tesouros que estão escondidos. Tudo que Jesus fez, escute, tudo que Jesus fez e falou era uma verdade para aquele momento, era uma verdade para antes daquele momento, e era uma verdade para depois daquele momento. O que eu digo hoje como homem mortal só vale para agora. Não vale para trás, porque quem passou atrás de mim não viu o que eu estou dizendo. Mas Jesus é onipresente. No mesmo instante que Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, mas Ele também está há séculos e milhares de anos atrás, nesse mesmo instante. Porque nós estamos presos a um tempo chamado Cronos, cronológico. Jesus está acima desse tempo. Ele vive no Kairos, ou seja, Ele vê o início, o meio e o fim. Por isso Ele é o Deus do início, do meio e do fim. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus liberou, é uma verdade para o passado, é uma verdade para o presente e era uma verdade para o futuro. Em tudo Jesus queria comunicar alguma coisa. Em tudo Jesus queria liberar alguma coisa. E a minha missão e a sua é descobrir o que Jesus quis dizer com aquilo. E nesse tempo, muito mais do que antes. Porque o que Jesus disse nos dias que Ele estava como homem nessa terra era mais difícil de ser entendido do que para nós, que temos toda a Bíblia, que temos todas as profecias, que temos toda a lei, que temos todo o Velho Testamento. Nós temos o Pentateuco, nós temos a Torá, nós temos o Novo Testamento, nós temos tudo. O que muitas vezes nos falta é coragem de garimpar esse tesouro. O que muitas vezes nos falta é interesse, é disposição para garimpar esse tesouro. Nos acomodamos, dormimos o sono da negligência, e a nossa negligência impede que tesouros sejam revelados. O texto que nós lemos fala que 2 discípulos, Pedro e João, sim, o outro discípulo era João. Quando João escreve o evangelho que leva o seu nome, porque foi escrito por ele, ele sempre fala em segunda pessoa. Ele sempre se intitula como se não fosse ele. Mas ele dá uma pista real de que era ele, quando ele diz: o discípulo a quem Jesus amava. Então as mulheres, as Marias, elas vão até o sepulcro na
naquele domingo pela manhã, antes do raiar do sol, com ervas aromáticas, com a intenção de embalsamar, com a intenção de tornar o corpo de Jesus perfumado. Mas ao chegar naquele sepulcro, a pedra havia sido removida e Jesus não estava mais lá. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus aí. Se quiser escrever o glória, já que eu não posso te ouvir. Amém. E Jesus não estava mais lá. Elas vão e anunciam, porque ainda não tinha entendido o que havia acontecido. Elas correm até os discípulos, elas correm até os apóstolos e anunciam o que elas haviam entendido. O que elas anunciam? Roubaram o corpo do nosso Jesus. Roubaram o corpo do nosso Senhor. O texto diz que os dois discípulos, Pedro e João, saem correndo em disparada ao sepulcro para verificar o ocorrido. E o texto diz que João corre mais rápido. Quem tem mais amor por Jesus sempre vai correr mais rápido até ele. Quem ama mais a Jesus sempre vai correr mais rápido até ele. Interessante é que Pedro sempre foi o mais impetuoso, o mais sanguíneo, aquele que tinha uma reação mais imediata. Mas aqui, como envolvia Jesus, quem correu e quem chegou primeiro foi João. Mas João para diante do sepulcro e fica a observar toda a cena. E o texto diz que logo depois chega Pedro. Pedro chega e entra. Agora, por que João e Pedro? Por que só João e Pedro correram se eram 11? Judas já não estava mais entre eles. Por que só João e Pedro correram se eram 11 os seus discípulos, eram 11 os apóstolos de Jesus? Porque Pedro e João, ao lado de Tiago, sempre eram aqueles que na maioria das vezes estavam perto de Jesus. Estavam sempre com o seu mestre. Ouviam coisas que os outros não ouviam e viam coisas que os outros não viam. A Pedro foi revelado pelo Espírito de Deus que Jesus era o Filho do Deus vivo. A João foi revelado que quem iria trair Jesus seria Judas. Estes três, Pedro, João e Tiago, só os três estavam no monte da transfiguração. E só estes três, ao lado de Mateus, escreveram cartas no Novo Testamento. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Escute, Deus sempre levanta um homem para ouvi-lo. Deus sempre, em todo tempo, podem haver o que houver, Deus sempre vai levantar um homem para ouvir o que ele está falando. Sempre o Senhor vai levantar um homem para comunicar ao povo aquilo que ele quer falar. A pastora Lidiana foi muito usada quando ela disse que Jesus vive através de nós. E é verdade. Nesse tempo ele não fala mais diretamente a nós, ou pelo menos não é tão comum. Ele fala através dos seus profetas. Ele fala através dos homens que ele usa para comunicar verdades que ele quer falar ao seu povo. Então a minha pergunta nessa noite para você é: quem você está ouvindo? Qual é a voz que quando fala com você, você sabe que é o Senhor quem está falando?
Quem foi o homem que Deus levantou sobre a sua vida para dar direções, para dar conselhos, para dar as direções que você precisa para a sua vida? Porque nesse tempo de culto online, de lives, é bom em parte, porque nós alcançamos pessoas que nós não alcançaríamos de outra maneira. Mas em parte também está sendo dada um leque de opções para você que está agora no celular, ou na TV, ou no tablet. Enquanto eu estou aqui fazendo a live, existem diversos outros homens também fazendo as suas. E o perigo nesse momento é você ouvir alguém que tem uma boa dicção, que tem uma boa oratória, que tem um poder de persuasão pelas palavras, um poder de convencimento. Mas você não conhece a vida? Mas você não conhece como ele se conduz? Você não conhece a família, você não conhece a esposa, você não conhece os filhos, você não sabe como ele é no dia a dia, você não sabe se é um homem fiel, você não sabe se é um homem que busca santidade, você não sabe se é um homem que se rende ao Senhor. Por isso eu, queridos, e eu não estou aqui doutrinando ninguém, eu disse esses dias para uma filha: eu não escuto mais ninguém de fora. Pode ser o homem mais usado nas palavras, pode ser o homem mais eloquente do momento, mas eu prefiro ouvir o pastor David, o pastor Caio, o pastor Wellington, o mestre Gustavo, a pastora Lidiana, todos esses que eu vejo todos os dias. Sei como são a sua vida, sei como é a sua família, sei as suas crises, mas também sei a vida que estes homens e estas mulheres têm com Deus. Não escuto mais pregação. Respeito quem escuta, mas eu só escuto quem eu vejo que está ouvindo Deus. Eu não escuto quem talvez esteja ouvindo outras coisas. Os fariseus acreditavam que conheciam a palavra de Deus melhor que Jesus. Esse foi o erro dos fariseus. Por serem doutores, estudiosos da palavra, acreditavam que conheciam as Escrituras melhor que Jesus. Por isso eles não ouviram a voz daquele que estava falando com ele. Porque os discípulos ouviram Jesus? Porque os discípulos não foram às sinagogas? Porque os discípulos não ouviram os fariseus? Porque os discípulos não foram ouvir Gamaliel, mas decidiram ouvir Jesus? Porque comiam com ele, porque viram Jesus dormir até roncar, porque viram Jesus ter fome e viram Jesus ter sede. Viram a humanidade de Jesus, mas na humanidade de Jesus viram também a divindade que estava nele. Sabe, amados, uma vez eu fui aconselhado a não me expor muito para as minhas ovelhas. Uma vez eu fui aconselhado a não ser amigo das minhas ovelhas. E o conselho que me foi dado foi: eles vão ver as suas fraquezas, eles vão ver os seus defeitos, e quando perceberem as suas fraquezas, quando perceberem os seus defeitos, eles não quererão mais caminhar ao seu lado. O Senhor vai perder ovelhas. Tem um casal de ovelhas que está comigo há quase 9 anos. Né, Lidiana? Já viram tanto defeito em mim. Minha melancolia às vezes, meus abusos outras vezes, como eu sou ignorante algumas vezes, coisa que minha mulher vê quase todo dia. Mas apesar de ver os meus defeitos,
Eles e outros tantos mais ainda não desistiram de caminhar até Jesus junto comigo, de mãos dadas comigo. Eu prefiro mostrar os meus defeitos do que ser uma capa de quem não tem defeito, porque somos humanos. Agora, claro, quando nós somos imaturos, infantis, nós às vezes, quando vemos defeitos em líderes, achamos que eles não têm defeitos, que eles são perfeitos, e não há líder nesse mundo perfeito. E quando nós vemos defeitos, nós não queremos caminhar com eles. Ora, querido, se você não quer caminhar com um líder que tem defeito, então você não vai caminhar com líder algum, porque todos eles têm defeitos. Então a minha pergunta nessa noite de novo: qual a voz de comando que você está ouvindo e seguindo? Onde estavam os outros discípulos quando não estavam com Jesus? Quem eles estavam ouvindo? Eles só ouviam Jesus? Se eles só ouviam Jesus, então por que Judas o traiu? Se eles só ouviam Jesus, então por que Tomé duvidou? Cuidado. Muitas vezes o que você está ouvindo, muitas vezes a voz que você está ouvindo, está corrompendo o seu caminho. Muitas vezes você escuta algo de alguém que você não conhece a vida. Você não sabe nem a inspiração que aquela pessoa teve. E escuta uma voz que você não conhece, em detrimento de uma voz que Deus levantou sobre a sua vida, uma voz de comando sobre a sua vida. E eu te dou um conselho: escute a voz daquele que Deus levantou sobre a sua vida. Se Deus não falar com você através dele, é porque ou este homem caiu da graça, ou você não quer ouvir aquilo que Deus está falando através dele. Porque nós sempre queremos ouvir a Deus, mas nós queremos ouvir Deus falar aquilo que nós queremos ouvir, e Deus nem sempre vai falar aquilo que eu quero ouvir. Pedro, Tiago e João só ouviam uma voz de comando. Por isso eles nunca duvidaram, por isso eles nunca traíram. O texto diz que João chegou primeiro no sepulcro. Pedro chega logo em seguida. Pedro entra primeiro. E o texto diz que Pedro viu, mas o texto diz apenas que Pedro viu. Sabe, queridos, vocês têm visto muitas coisas, têm visto muitos sinais do Senhor, mas alguns têm apenas visto. Por causa da dureza do coração, por causa da rebeldia, por causa do jeito sanguíneo que Pedro tinha, alguns têm. Há um ceticismo dentro de alguns. Vem o que os outros veem, mas só veem. Contemplam o que os outros contemplam, mas não dão crédito. O cenário é o mesmo, a visão é a mesma, os céus estão abertos para todos, mas alguns só veem e põem em dúvida e enchem um coração de ceticismo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: viver na fé não é viver na razão. É claro que nós temos que ser racionais, mas a fé não é ver o chão e pisar. A fé é não ver o chão e se jogar, acreditando que o Senhor vai colocar o chão. Esse é o tempo que Deus está tratando os cristãos céticos. Ou você começa a crer naquilo que você não vê, ou você vai esfriar.
E alguns já estão mornos. E por estarem mornos, o Senhor está a ponto de vomitar. Alguns só veem naquilo que acreditam, naquilo que tocam, naquilo que é palpável. Isso não é fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Eu tenho certeza que o meu Redentor se levantará em meu favor. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a história dessa nação. Eu tenho certeza que a partir de hoje Deus está estabelecendo um novo tempo para o Brasil. Mas alguns que estão até me ouvindo estão dizendo assim: eu vou esperar para saber se é verdade. Ô meu irmão, então você não tem fé. Eu vou esperar os dias passarem para saber se tudo isso que estão falando aí é real. Então você não tem fé. Você tem qualquer outra coisa menos fé. Pedro entra e ele vê aquele sepulcro vazio. Mas ele só vê. Mas João, diz o texto, João também viu. Mas João não só viu, João viu e creu. João viu e creu. Esse não é o tempo dos Pedros que estão vendo, mas não crendo. Esse é um tempo dos Joãos que estão vendo e crendo. Vendo e crendo. Vendo e crendo. João viu que ninguém viu. E João creu antes que todos crescem. Voltando ao texto lido. De novo, é de madrugada, o dia está amanhecendo. Jesus foi crucificado. Os discípulos estão atônitos, perplexos, aterrorizados, tremendo de medo, porque aquele que nutria esperança neles havia morrido, havia sido crucificado, havia expirado e havia sido sepultado. Aquele que seria o rei dos reis estava morto. Aquele que iria governar estava morto, e pior, num sepulcro emprestado. E alguém que é cético de Jesus vai dizer assim: mas ele não era o rei dos reis e foi sepultado no sepulcro emprestado? Oh, meu amado, se você vai fazer uma viagem, seja aqui para Calcaia, ou ali para Natal, ou para Miami, ou para Espanha, ou para Madrid, na Espanha, mas você só vai ficar lá 10 dias, 15 dias. Você só tem intenção de ir lá uma vez. Você não quer ir lá de novo. Você só quer conhecer algumas coisas naquele lugar. Não quer ficar indo lá uma vez. Você aluga um quarto de hotel ou um apartamento, ou você compra um apartamento, você compra uma casa. Se você só vai lá uma vez e você só vai ficar ali alguns dias, meu querido, Jesus não se preocupou em comprar um sepulcro, porque ele não iria morar naquele sepulcro. Ele só iria lá passar 3 dias. Era só um final de semana, porque ele sabia que iria expirar na sexta, mas no domingo ele iria ressuscitar. Então ele disse: José de Arimateia, me empresta aí o teu sepulcro, eu só quero passar um final de semana lá, porque a morte não pode me deter. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus já quebrou isso. Ele é a vitória contra a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus então é sepultado na sexta-feira.
O sábado é de total desespero por parte dos discípulos, dos seguidores, porque eles não viam o que Deus estava fazendo. O sábado foi o pior sábado daqueles discípulos, porque eles olhavam e com os olhos carnais eles estavam vendo Jesus morto e sepultado. Eles não estavam vendo que Jesus estava lá no seio de Abraão, dizendo: Davi, você acreditou e é verdade, eu sou o Messias. Dizendo Abraão, dizendo Isaac, dizendo Jacó: é verdade, eu sou o Messias. Vocês creram naquilo que era verdade. Dizendo Isaías: lembra que você profetizou sobre mim? Pois é verdade, eu estou aqui. O que os discípulos não estavam vendo é que Jesus estava indo às regiões inferiores e tomando as chaves da morte de Satanás, para que a partir daquele domingo, todo aquele que nele cresce não perecesse, mas teria, como nós temos, vida eterna. Jesus estava calado, porque para os discípulos ele estava preso num túmulo. Jesus não estava manifestando nada no reino natural, mas fazendo um turbilhão no reino espiritual. Fazendo um turbilhão no reino espiritual. Quando os anjos do Senhor viram aquele filho ainda sendo crucificado, eles não esperavam que aquele iria ressuscitar, iria entrar nas mansões celestiais. Sabe, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Nestes dias nós estamos vivendo como naquele sábado. Nós não estamos vendo ele fazer nada. Talvez você não esteja acreditando, ou talvez você esteja pensando que ele não está fazendo nada. Talvez você tenha até caído em desespero e numa oração indevida tenha dito: Deus, onde está o Senhor? Eu te digo onde Ele está, no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas, agindo em nosso favor. E o domingo da ressurreição vai acontecer nessa nação. Não é mais sábado. Eu acredito que no dia de hoje Ele se levantou. Ele se levantou nesse país, nessa nação. E assim como há quase 2000 anos Ele ressuscitou, Ele está ressuscitando a nossa nação. Ele está ressuscitando a vida nessa terra. O sábado foi de choro, porque o choro pode durar uma noite de sábado, ou uma noite de alguns sábados, mas a alegria virá pelo amanhecer. A alegria virá quando Jesus manifestar que Ele está vivo, que Ele é poderoso, que Ele vence a morte. Se Ele vence a morte, Ele vence a praga, Ele vence a pandemia, Ele vence todas as coisas. No domingo pela madrugada, Maria Madalena vai até o sepulcro, e o sepulcro está vazio. Ainda sem entender o que Jesus estava fazendo, ela acha que haviam roubado o corpo de Jesus. E isso faz com que Pedro e João corram. Isso faz com que Pedro e João vão até o sepulcro. E os dois veem a mesma coisa. O que eles veem? Um túmulo vazio. Mas além de um túmulo vazio, eles veem que um lençol que cobria Jesus estava no chão.
Mas eles também veem que um lenço que cobria o rosto de Jesus não estava jogado no chão. Cuidadosamente esse lenço estava dobrado. Cuidadosamente esse lenço estava dobrado e posicionado. O lençol que cobria o corpo de Jesus estava lançado no chão. Mas o lenço que cobria a sua cabeça estava cuidadosamente dobrado. Alguém que roubara o corpo de Jesus, eu estou falando entre aspas, não se importou com o lençol que cobria o corpo, mas cuidadosamente se preocupou com o lenço que cobria a cabeça. Pedro vê o túmulo vazio. Pedro vê o lençol caído. Pedro vê o lenço dobrado. João também vê o sepulcro vazio. João também vê o lençol caído. João também vê o lenço dobrado. Mas a Bíblia diz que quando João viu, ele creu. Apóstolo, que ele creu. Porque João viu o que Pedro viu, mas creu como Pedro não creu. O que fez João discernir algo para crer que Pedro não discerniu. Por isso, não creu. E aí nós precisamos entender um pouco da cultura judaica. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a cultura judaica. Jesus foi apresentado no 8º dia como todo filho de judeu. Jesus, nos primeiros anos da sua vida, acompanhou a sua mãe que o ensinou a Torá, como todo judeu. Ao completar a sua adolescência, aos 12, 13 anos, Jesus foi seguir a profissão do pai. Assim como José, Jesus também foi ser carpinteiro, como todo filho de judeu, que seguia, a partir da sua adolescência até a fase adulta, a profissão do pai. Jesus cumpriu toda a cultura judaica. Por isso que só aos 30 anos ele é batizado. E só aos 30 anos ele assume o seu sacerdócio. Porque na cultura judaica, um sacerdote só poderia exercer o sacerdócio aos 30 anos. Hoje nós podemos ter pastores, e nós temos no Ministério Kadosh alguns que têm menos de 30. Hoje, dentro do cristianismo, dentro da história da igreja, é possível ser um sacerdote, um pastor antes dos 30. Mas nos dias de Jesus, na cultura judaica, inclusive até os dias de hoje, ninguém poderia ser sacerdote antes dos 30. Por isso Jesus cumpriu todos os requisitos da cultura judaica, porque ele era judeu. Enquanto o homem foi judeu, a salvação veio dos judeus. Mas havia uma cultura, aliás, ainda há uma tradição. Porque para os judeus, tudo é um culto.
Para nós, os cristãos da igreja moderna, o culto é domingo à noite, quarta à noite, para alguns na segunda à noite. Para o judeu não, o levantar é um culto a Deus. O lavar as mãos é um culto a Deus. O café da manhã é um culto a Deus. O sair para trabalhar é um culto a Deus. O sentar para almoçar, para jantar, uma refeição é um culto a Deus. Algumas coisas nós precisamos aprender com os judeus. Alguém diz que eu estou querendo judaizar a igreja, porque nós tocamos shofar, porque nós gostamos de algumas coisas pertinentes da cultura judaica. Mas eu não vou judaizar a igreja é do Cristo, ela não é minha. A igreja é messiânica e não judaica. Eu não estou judaizando a igreja, eu estou extraindo de lá algumas coisas preciosas que eles praticavam e ainda praticam, e nós como cristãos deveríamos também praticar. As festas judaicas não são judaicas, são bíblicas. Claro que eles têm festas deles, que extras bíblicas, mas algumas são bíblicas, então não é judaica, é bíblica. A menos que você queira desprezar o Velho Testamento, e eu não vou desprezá-lo, porque ele não caducou, quem caduca sou eu e você. A Bíblia, ela é tão atual, de Gênesis a Apocalipse, como o jornal de amanhã. E entre os judeus havia uma cultura. Havia não, ainda há uma tradição. Como a refeição é um culto, quando ele se colocava e se coloca à mesa, aquilo para os judeus e para a casa dos judeus é um culto. É uma cerimônia solene, uma assembleia solene. E alguns rituais ali são necessários, porque na verdade é um culto, tem uma liturgia. O servo, o empregado, a secretária do judeu, durante todo o tempo em que ele está cultuando o Senhor através de uma refeição, observa seus passos, observa suas atitudes. E como é um culto, às vezes ele precisa se levantar antes do culto terminar. Ele precisa, eu me movo, né, quando eu estou pregando. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para frente, eu vou para trás. Eu não consigo ficar parado assim. E da mesma maneira, o judeu também, ele é imóvel, ele é móvel demais. Por isso que quando ele está no muro das lamentações, ele fica... Ele está dizendo, a minha cabeça te adora, o meu braço esquerdo te adora, o meu braço direito te adora, o meu quadril te adora, a minha perna te adora. Não é só os meus lábios que te adoram, o meu coração te adora, o meu ventre te adora, Yahvé. Enquanto o judeu está fazendo a sua refeição, há sempre um lenço para ele se limpar. Há sempre um lenço para ele enxugar o seu suor, tendo em vista que ali é uma região tão quente, o calor tão intenso. Os olhos do servo daquele judeu estão sempre atentos para aquela mesa, para o seu Senhor, mas também para aquele lenço, porque aquele lenço fala muito, porque aquele lenço dá um sinal muito claro. Todas as vezes que o seu Senhor se levanta, todas as vezes que o seu Senhor se levanta, os olhos do servo estão para o seu Senhor, mas estão também para o lenço. Porque se o seu Senhor vai se levantar e aquele ritual, aquele culto que é aquela refeição terminou,
Se ele se levantou e não vai mais voltar, ele tem sempre o cuidado de deixar o seu lenço desarrumado. Aquele é o sinal para o servo, dizendo: eu não volto mais para a mesa. Pode tirar a mesa. O culto acabou. Pode recolher os utensílios. Pode lavar os pratos, os talheres, as taças. O lenço não está dobrado. O culto terminou. Mas todas as vezes que aquele senhor daquele servo vai por algum motivo se retirar, mas aquilo que ele começou ainda não terminou. Todas as vezes que ele precisa se retirar daquela mesa, daquele lugar, naquele instante, mas ele quer sinalizar ao servo: não mexa, não mexa em nada. O que eu comecei, eu ainda não terminei. Se o lenço está dobrado, o que eu comecei ainda não terminou. Não mexe em nada, eu ainda vou voltar. Todas as vezes que o seu Senhor vai sair, mas quer sinalizar que vai voltar, cuidadosamente, ele deixa o lenço dobrado. Ele não mostra, mas ele deixa o sinal. Se retira do ambiente. O servo não está vendo o seu Senhor. O servo não ouve a voz do seu Senhor. Mas o servo olha para o lenço e diz: não vamos mexer, ele ainda não terminou. Se o lenço está dobrado, ele ainda vai voltar para terminar o que ele começou. Pedro viu. Pedro também viu. Mas João viu. Mas quando João viu, ele viu e creu. Ele disse em seu espírito: o lenço está dobrado. O Senhor se levantou, mas ele ainda não terminou. O lenço está dobrado. O Senhor ainda não terminou o que ele vai fazer. O Senhor ainda não se retirou. Ele ainda vai voltar para completar a obra que ele começou. Nesse domingo de Páscoa, querido, em que talvez você, na sua angústia, na sua aflição, no seu pavor, no seu temor, no seu medo, você não está vendo Jesus. Você não consegue ouvir a voz do seu Jesus. Mas eu venho te dizer: o lenço está dobrado. Quando Jesus se levantou, ressuscitando daquele túmulo, o lençol que estava sobre ele, quando ele se levantou, caiu no chão. Mas quando ele se levantou, ele pegou o lenço, dobrou, para que todos aqueles que vissem o lenço dobrado, vissem e crescem. Meu Senhor
ainda não terminou. Meu Senhor ainda não acabou o que Ele está fazendo. Meu Senhor ressuscitou, Ele se levantou, mas Ele ainda voltará. Ele ainda voltará para arrebatar a sua igreja. Meu amado, meu querido, para terminarmos, abra sua Bíblia ainda em João 20. Lê comigo agora o versículo 19. Porque eu quero liberar de novo uma palavra profética sobre a nossa nação. João 20, no mesmo capítulo que nós iniciamos. Agora a partir do versículo 19 até o 22. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, que dia é hoje? Domingo. Primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana não é amanhã. O primeiro dia da semana é hoje. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, a portas trancadas. Onde é que você está? Reunido, em casa, com as portas trancadas. Porque eu não acredito que você está com a porta aberta. Ou pelo menos a porta lá de fora da casa está trancada. Ah, meu Deus. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Eles estavam trancados porque havia um decreto. Ah, meu Jesus. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Não, eu vou repetir, porque eu acho que você está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Enquanto falavam os discípulos, mostrou-lhes as mãos perfuradas com o seu nome. Mostrou o lado perfurado, transpassado pelas minhas e as suas iniquidades. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito, recebeis o Espírito. Eu acho que eu estou ficando louco. Eu acho que eu estou ficando louco. Mas já tem uns 15 anos que eu fiquei. Mas no meio de tanto pavor nessa nação, no meio de tanto medo, de tanto temor, de tanto terror nessa nação, onde os discípulos de Jesus estão trancados dentro de suas casas com medo dos governantes terrenos,
Quando os discípulos estão trancados nas suas casas, com medo dos decretos governamentais, eu contemplo o meu Jesus aparecendo no meio dessa nação. Eu profetizo o meu Jesus pisando nas terras dessa nação e dizendo: chega, chega, chega de terror, chega de temor, paz seja convosco, recebam o Espírito, recebam o sopro do Espírito. O meu Jesus está chegando nessa nação. Nesse domingo de Páscoa, o meu Jesus está descendo nessa nação. Eu quero profetizar sobre isso. E dizer no Brasil, no domingo em que o presidente da nação celebrou uma Páscoa para Jesus, uma semana depois desta nação jejuar, eu profetizo em nome de Yeshua, para a glória do Deus vivo, que Jesus está descendo nessa nação hoje, não é amanhã, não é daqui uma semana. E Ele está dizendo sobre o Brasil, sobre o Ceará, sobre Fortaleza, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Chega de medo. Paz seja convosco. O lenço está dobrado. Ele ainda não terminou o que ele começou. Saia do sábado. Saia do sábado da incerteza, saia do sábado do medo, saia do sábado da desesperança, saia do sábado da morte, saia do sábado da pandemia. E entre a partir desse domingo, no domingo da ressurreição, em que Jesus está visitando a minha casa, a sua casa, visitando essa terra chamada Brasil, visitando essa terra chamada Fortaleza, e dizendo: paz seja convosco. Todo terror vai embora. Paz seja convosco. A paz que excede todo entendimento seja convosco. Mas não somente a paz. Recebam sobre essa nação, receba sobre essa nação, receba sobre esse estado, receba sobre essa cidade o Espírito de Yahvé. Eu creio e profetizo, a partir de hoje, em Fortaleza, no Ceará e no Brasil, o Espírito do Senhor vai começar a soprar, e com o sopro do Espírito
aquilo que estava impedindo o respirar de muitos milhares de brasileiros, terá que ceder à autoridade do nome de Jesus e ao sopro desse Jesus. Se você crê comigo, fica de pé nessa noite. Hoje não é noite de orar. Hoje não é noite de apelo. Hoje não é noite de chorar, de tristeza, não. Hoje é noite de se alegrar. Sabe por quê? Porque Ele vive. Porque Ele vive. Viva estás. Eu posso crer. Eu creio. Sei se você crê. Sei se você viu. Talvez você seja um Pedro, né? Mas eu só olhei para o lenço. Eu vi e criei. Se levanta. Você está na cama, levanta aí no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Vamos celebrar. Esses dias têm sido dias de muito terror. Estão tocando terror. É porque eles não olharam para o lenço. Os noticiários já dizem o que eu estou profetizando aqui. Eu estou profetizando segundo a palavra, mas os noticiários já dizem. Não é que não está acontecendo mais contaminação, continua acontecendo, mas a curva já não está tão ascendente. A cada dia no Brasil e em vários lugares do mundo, inclusive na Itália, não está mais por dia tão crescente a curva. Já está morrendo menos pessoas por dia. Sabe por quê? Porque Jesus apareceu no domingo da Páscoa e disse: paz seja convosco. E agora é momento para você que tem chorado muito, tão apavorado, agora liberar o seu espírito. Liberar seu espírito em alegria. Liberar seu espírito em celebração, porque quem crê assim, celebra antes de ver. Porque Jesus disse: bem-aventurados. Quando Tomé pede de deixar eu tocar, Jesus diz: toca, Tomé. Tomé tocou lá. Tomé tocou. Tem gente que só vai acreditar quando tocar. Aí Tomé olha para Jesus e diz: agora eu creio. Aí Jesus olha para Tomé e diz: porque tu tocastes, tu creres? Porque tu viste, tu creres? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você está vendo Jesus? Tomara que não. Porque felizes seremos nós, que não estamos vendo, fisicamente não, mas nós estamos crendo. Se você crê, celebra nessa noite. E Yeshua desceu sobre o Brasil. Nos próximos dias nós vamos contemplar isso. E Ele diz: Pai seja convosco. Recebam o meu Espírito. Celebre. 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 Fica de pé, dança. Fica de pé e dança. Hoje é noite de celebrar. Hoje é noite de celebrar. Em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados. Cadê o querigma aí? Aí você aí, bora. Vazio, aí está, porque Ele vive. Eu posso crer no O amanhã não
Não será de incerteza, não. porque Ele vive. Não será de mortandade, não. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida O amanhã não será de pandemia, de praga, não. nas mãos, meu Jesus vive está. Porque Ele vive e ressuscitou. E quando enfim chegar a hora em que a morte Sem medo, então. terei vitória, irei agora em meu Jesus que vive está. Vamos, celebra! Porque Ele vive. Celebração nessa noite é um sinal para Ele de que você está crendo. Celebre a ressurreição de Jesus. Não há temor que possa vencer isso. Eu bem sei, Eu sei. que a minha vida Só você que sabe disso. está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus Que vive está. está nas mãos do meu Jesus que vive está. Se a sua vida está nas mãos daquele que vive está. Acaba hoje. Eu não estou mandando você acabar com o isolamento. Eu não estou mandando você acabar com a... Você acabar com a máscara. Não estou mandando você acabar com o álcool gel. Não... Você, como eu dizia ontem, como eu disse domingo, quando o Senhor começar a agir em nosso favor, as trevas ainda vão estar. Então, continua seguindo as orientações do Ministério da Saúde, dos órgãos de saúde. O que eu estou dizendo para você é que chega de medo, chega de pavor, chega de terror. Já foram decretadas 3 datas em que seria o pico dessa praga no Brasil, e ainda não houve o pico, porque eles dizem que ia ser dia 6, dia 6 passou, não foi. Eles disseram que ia ser dia 10, dia 10 passou, não foi. Eles disseram que ia ser dia 12, dia 12 já está acabando e também não foi. Sabe por quê? Porque Ele decretou sobre essa nação: paz seja convosco. O Espírito dele está soprando. Você precisa só crer nisso, celebrar. Amém? Celebre, compartilhe com alguém que está precisando dessa esperança, que não sou eu que estou dando, é o Espírito dele através da palavra dele. Dá lá o seu comentário, dá lá seu like, tá? Faz o nosso canal movimentar aí. Faz isso, nós não estamos com interesse nenhum, nós só queremos propagar o Evangelho de Cristo. Se você concorda com essa palavra, se você recebeu no seu espírito, não fica só para você, compartilha. Dá o seu like aí, faz seu comentário, dá seu glória, dá seu aleluia. Se quiser criticar, também critica, não tem problema não, eu aguento, tá? Mas não deixa parado. Amém? Deus abençoe. Acredito que nessa semana nós já estaremos fazendo um culto online, ainda lá na igreja, esperando a determinação. Deus me falou algo ao meu espírito. Amanhã eu vou estar soltando um comunicado. Eu não vou mais mover uma força humana. Fiz carreata, assinei peça judicial, fiz tudo. Mas o Senhor esse final de semana disse para mim: não se mova mais. Não se mova mais. Só se mova no reino espiritual. E assim eu vou obedecer. Não vou mais me mover uma palha humana. Só oração, jejum e choro, para que o templo seja aberto. Não é no tempo do governador que vai abrir, é no tempo do Senhor. Ele pode até usar um Ciro para
e libertar. Ele pode até usar, eu estou falando, não é o Ciro do Sobral, não. É o Ciro da Bíblia, tá? Ele pode até usar um Atarxerxes. Ele pode usar os ímpios. Ele usou Nabucodonosor. Então ele pode usar até o que está lá. O nosso governador, Camilo Santana. Queira você ou não, ele é o nosso governador, tá? Então, eu vou me submeter não à autoridade dele. Ainda que a Bíblia mande me submeter, eu vou me submeter à autoridade do Senhor. Estou recuando da terra para avançar nos céus. Deus abençoe vocês. Fique na paz de Jesus. Mais uma vez, vamos ser abençoados pela oração dessa serva ungida do Senhor, pastora Lidiana, para que através dela, o Espírito que há nela, em mim, em nós, possa soprar nessa terra, no nome de Jesus. Deus amado e querido, abençoa cada um, Senhor, que nessa noite nos assistiu. Senhor, que a tua graça, a tua paz, Senhor, as tuas consolações inunda cada lar, Deus. E que eles possam, Senhor, nessa noite respirar, Senhor, tudo aquilo que foi dito aqui através do Espírito Santo, ainda ministrando em cada um. Faz assim, Senhor, em nossas vidas, porque o Senhor é aquele que não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor, Ele está ali, acordado, velando por mim e por você. Pois Deus te abençoe. Até o próximo culto, em nome de Jesus. Amém.